Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane. Alguns de vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu tenho cabelo escuro, um pouco abaixo da altura dos ombros, olhos escuros e hoje estou vestindo uma blusa e um casaco preto. Também estou usando um curativo bem no meu nariz. Acho que vocês já repararam, não é mesmo? Não vão me zoar, hein? Prestem atenção na aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos identificar os materiais que alguns objetos são feitos. Vocês sabem que no nosso dia a dia, nós utilizamos vários objetos. E esses objetos são feitos de alguns materiais. Alguns objetos são feitos de mais de um material. Mas hoje a gente vai aprender a prestar atenção em algumas características desses materiais e ver do que esse objeto é feito. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas que ao longo da nossa aula nós vamos ver e identificar. Vocês já pararam para pensar que em um dia nós utilizamos vários objetos? Vamos pensar aqui num dia da Alice, um dia comum. Ela começa o dia dormindo. E aí, ela estava dormindo em uma cama, um objeto. Geralmente, as camas são feitas de madeira ou ferro. Geralmente, quando a gente dorme, a gente usa travesseiro, lençol, coberta. E, mais uma vez, tudo isso que eu falei é feito de algum material. Vocês sabem qual? Isso mesmo, de tecido. Às vezes, ela toma café em casa, outras na escola. E, mais uma vez, para auxiliar na hora de tomar o seu café, ela utiliza mais objetos, garfo, copo, prato. E eles são feitos de diversos materiais. Mas vocês sabiam que nós podemos identificar de qual material os objetos são feitos de várias formas? Nós podemos identificar através da nossa visão, olhando e vendo, esse objeto é de madeira ou de vidro. Podemos também utilizar o nosso tato e tocar, sentir a temperatura, a textura do objeto, e aí a gente consegue ver de qual material ele é feito. Algumas vezes, alguns materiais têm cheiro e a gente consegue identificar através do nosso olfato, sentindo o cheiro. Outras nós podemos identificar através da nossa audição. Alguns materiais fazem barulhos diferentes ao tocá-los com a nossa unha, por exemplo, ou então com outro objeto. E aí eu queria provar isso para vocês aqui na nossa aula. E eu trouxe alguns objetos que eu tenho lá em casa. E eu vou mostrar para vocês. E mais esse. Vocês sabem me dizer o que são esses objetos? Muito bem, todos esses três objetos são copos. Apesar do tamanho deles não ser igual, os formatos, a cor e o material que cada um é feito. Mas todos eles têm uma mesma função, que é nos auxiliar a guardar ou a beber algum tipo de líquido. E aí eu fiquei pensando em quais materiais cada um é feito. E aí, lembra que eu falei para vocês que nós podemos identificar também através do tato ou da audição? Por exemplo, quando eu pego esse copo aqui, olha, ele é feito de quê, crianças? Ele é feito de plástico. Percebam o som que ele faz quando eu bato com as minhas unhas nele. A textura dele é bem diferente dos outros copos. A temperatura. E quando eu bato com o lápis, que é de madeira no copo, o som é esse. Prestem atenção. E aí, vocês conhecem outros objetos que também são feitos de plástico? Inclusive, eu trouxe aqui uma imagem. Vamos ver. O plástico é um material resistente. Alguns são maleáveis e geralmente não quebram com tanta facilidade. Aqui eu trouxe alguns objetos que também são feitos de plástico. Esse brinquedo de encaixe,
um balde, as garrafas e alguns potes que geralmente utilizamos em cozinha. Agora, vamos observar de que material é feito esse copo. E aí, vocês conseguem identificar qual é o material? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Ele tem uma temperatura um pouquinho mais gelada do que a do plástico, por exemplo. Vou mostrar para vocês o barulho que ele faz quando eu bato com as minhas unhas. Agora, eu vou mostrar para vocês o som que ele faz quando eu bato com esse lápis, que é de madeira. Ouviram como o som é bem diferente quando eu bato no plástico? E aí, nós podemos observar e identificar de qual material esse copo é feito. Esse copo é feito de metal. Eu trouxe uma explicação. Vamos ler. Metais, eles são rígidos, resistentes e conduzem calor. Agora, eu trouxe outros objetos que geralmente são feitos de metais. Nós temos a panela, as moedas, uma tesoura e, por último, um ferro de passar roupa. A parte que passa a roupa e que esquenta do ferro é feita de metal. E sabem por quê? Porque os metais, eles conduzem muito bem o calor, são ótimos condutores de calor, como eu já tinha falado. E geralmente as panelas também são feitas de metais, porque eles são bons condutores de calor. E aí esquenta para preparar o nosso alimento. Mas vocês já repararam que as panelas geralmente possuem cabos de plástico ou de madeira? Isso acontece para a gente não queimar a nossa mão, que, como eu disse, os metais são bons condutores de calor. Então, se a gente tocar no metal e aquele metal estiver aquecido, provavelmente nós vamos queimar as nossas mãos. E aí, nós utilizamos no cabo ou então na tampa, naquela parte que a gente pega para abrir a panela, nós utilizamos a madeira ou plástico, que eles não são bons condutores de calor. E aí, ele não esquenta tanto quanto o metal. Agora, vamos ver do que é feito o último copo que eu trouxe. Ele é um pouco mais pesado. Esse material é mais pesado do que o plástico, por exemplo. E esse é o som que ele faz quando eu bato com as minhas unhas. Agora, eu vou mostrar para vocês o som que ele faz quando eu bato com esse lápis de madeira. Perceberam que o som é bem diferente do copo de plástico e do copo de metal? Vamos ver essa curiosidade. Vidro. Geralmente, eles são transparentes, rígidos e geralmente quebram com facilidade. Vamos ver outras coisas que também são feitas de vidro. Nós temos o para-brisas desse ônibus, essa parte de vidro que nos protege no carro, no ônibus. As lentes dos óculos também são feitas de vidro. Algumas janelas também são de vidro. Geralmente, a gente escolhe para o ambiente janela de vidro quando queremos que a luminosidade passe com mais facilidade. Como eu disse, os vidros são transparentes. Então, se eu quero um ambiente com mais luz, eu boto uma janela de vidro e a luz que vai entrar naquele ambiente vai ser maior por conta da janela de vidro. Por último, nós temos uma taça, que também é de vidro. Eu trouxe também essas luvas. Eu comecei a observar as coisas na minha casa e tentar identificar o material que elas são feitas. E aí, eu fiquei pensando do que será que essas luvas são feitas. Eu geralmente utilizo para me ajudar na limpeza, para minha mão não ficar em contato com alguns produtos. E aí eu fiquei pensando do que será, de qual material essas luvas são feitas. Você sabe me dizer? Isso, elas são feitas de borracha. E vamos ler, eu vou colocar aí na sua tela.
borracha. São macias e maleáveis. Trouxe agora outros objetos que também são feitos de borracha. Os chinelos, as bexigas de festa, o pneu. E por último, eu coloquei um brinquedo, um patinho de borracha que geralmente as crianças utilizam na hora do banho para se divertir. Comecei a ver as coisas que estavam na minha cozinha e trouxe essa espátula. Do que será que ela é feita, crianças? Vocês sabem me dizer? Isso mesmo, essa espátula é feita de madeira e vou colocar aqui na tela para a gente ler. A madeira é resistente, mas pode ser cortada e esculpida. Vou mostrar para vocês outros objetos que também podem ser feitos de madeira. Uma cadeira, um armário, um peão e uma porta. Todos esses objetos da imagem são feitos de madeira. Na nossa aula de hoje, nós conhecemos alguns objetos e os materiais que eles são feitos. Alguns objetos são feitos de mais de um material, mas ao observar, a gente pode ver qual foi o material que foi mais utilizado naquele objeto. Nós precisamos ficar atentos às características, às cores e até ao toque, e aí fica mais fácil identificar o material daquele objeto. Alguns objetos, se a gente parar para perceber, são feitos de determinados materiais de acordo com suas funções. Como eu mostrei para vocês, a panela. A panela precisa esquentar para preparar os alimentos. Então, o material utilizado nela é o metal, que é um bom condutor de calor. Isso também ocorre no para-brisas do ônibus, por exemplo. Nós precisávamos de um material resistente, mas também não podia ser um material opaco, que a gente não conseguisse ver o outro lado, por exemplo, a madeira. Senão a gente não conseguiria enxergar o outro lado, não é mesmo? Por isso, os para-brisas são feitos de vidro, pois é um material resistente, mas ele tem como característica a transparência. E então, para ajudar você a entender um pouquinho mais, e eu tenho certeza que vocês vão acertar, eu trouxe um desafio. Escolha 5 objetos do seu material escolar e escreva de qual material cada um é feito. Se tiver alguma dúvida, consulte seu professor ou professora. Lembre-se de registrar em seu caderno. Agora sim, a nossa aula chegou ao final, mas eu fico aguardando vocês nos nossos próximos encontros. Beijos e tchau, tchau!